Querido Jesus, que Deus abre esse trabalho com o Espírito de Deus e com Jesus, seu Filho. Sábado, hoje é santo, hoje é dia da santificação. O povo que está nos ouvindo, observa a palavra, passa para mais gente, que é a Bíblia que está sendo pregada ao mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Marcos capítulo 13, versículo 1. Que Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedra, que construções. Mestre, que pedra, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derrubada. Aqui, gente, é onde está a prova. Lá do Velho Testamento. Quando Deus fizeram 2 vezes a casa de Deus e foi destruída. Fizeram a 3ª vez, foi destruído. Agora Jesus está falando, fica pedra sobre pedra, que Deus não destrui. Os príncipes das dores, os princípios, das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João, André lhe perguntou, em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Porque muita gente mente aí. Está o sinal chegando, isso já é sinal. Preste atenção. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. O que sinal haverá quando todas elas estiverem para ser cumpridas? Então Jesus começou a dizer: nenhum cuidado para que ninguém os engane. Quer dizer, nós teremos povo de Deus. Esses profetas que estão dizendo aí que a hora de Deus está chegando, que as coisas de Deus chegou, que é a hora de Deus. Mentira. Tem muita gente mentindo. Quando ele diz: muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não se assuste. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está vendo aí? Que muitos bestas aí estão dizendo: começou as guerras, que as guerras é isso, que é guerra aquilo, que já é o fim. Não tem nada com isso. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também fomes, essas coisas são os princípios das dores. Gente, eu quero um pouquinho d'água aqui. Esteja de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais, às sinagogas, e vocês serão açoitados por nenhuma causa. Serão levados à presença dos governadores, reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado em todas as nações.
que é que tem que ser pregado? E o povo estão pregando? Não. O povo não estão pregando o Evangelho. O povo estão pregando zoada, gritaria, absurdo, mas o Evangelho não. Capítulo 13, versículo 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar na mão, se preocupem com os que irão dizer, mas diga o que lhe for concedido. Naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo, que já fala com o Espírito Santo, que já entra na busca. Outros irmãos, o pai entregará os filhos, preste atenção, viu? O Espírito Santo. Um irmão entregará o irmão entregará a morte, outro irmão, o pai entregará o filho, haverá filho que se levantarão contra os seus pais e os matarão. O que é que está acontecendo? Vocês estão vendo? Hoje está pouca gente aqui, graças a Deus. Mas vocês estão vendo aí. Quando ele diz, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quer dizer, aquele como eu e outros que ficam na presença de Deus até o fim, não tem problema. Esse não vai para o inferno. Nem pense que não vai. A palavra não mente. Mas aqueles que ficam entrando, saindo, olha como ele diz. Grande tribulação. Quando, pois, vocês vierem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem tiver nos terraços, não desça, nem entre para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Ai daquelas. Ore para que isso não aconteça no inferno. Porque aquele dia serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Criador por Deus, até agora nunca, jamais haverá. E o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhe, aqui está escrito. Ou olhe ali, e ele não acredita. Quer dizer, o que é que eu estou fazendo aqui, meu irmão Luiz? Eu não estou pregando, eu não estou mostrando o que está escrito. Quem está acreditando? Quem vai acreditar? Você está ouvindo? Todo mundo diz, não, eu estou, não diz? Porque todo mundo nessa hora é santo. Agora, na hora do pega para capar, o nego vai ver quem é bom. Quando ele diz, porque
surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esteja de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Quer dizer, quantos Valdomiro Santiago está aí? Quantos é de Macedo está aí? Mentindo, profetizando coisas que Satanás pode fazer a mesma coisa. A vinda do Filho do Homem. Mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderosos dos céus serão abalados, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Gente, presta atenção. Deus vem também. E o julgador é quem? É Deus. Deus vai mandar seu filho para ver se o povo se arrepende. Naquele instante. Eu entendo assim. Mas sabe quantos vai se arrepender? Nenhum. Pouca gente. Porque muitos vão dizer que é mentira. A parábola da figueira, aquela que eu preguei lá atrás, que ele secou. Preste atenção. A parábola, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovavam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exaltação. A vigilância. Mas, a respeito daquele dia ou de hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho será, nem o filho do homem. Não era para Jesus saber? Serão o Pai. Então quer dizer, Jesus não tem confiança de Deus. E na palavra não. Porque se tivesse confiança, ele sabia. É ou não é? Tem que saber traduzir as coisas. Esteja de sobreaviso. Vigie, porque vocês não saberão, sabendo será o tempo. Como o homem que, ausentado-se dos pais, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, ao porteiro ordem, que vigie o que vigie. Quer dizer, ele está dizendo a gente aqui que a gente vigie. O que é vigiar? Orar, buscar Deus, ouvir a palavra de Deus, séria, como aqui está sendo pregado.
Aqui nós não estamos, irmãos, tirando nem um tio, nem um versículo. Hoje eu viajei com um irmão, um compadre meu, quando eu sou tradicional do compadre, buscar uma cama para a irmã dele. Daqui a 100 quilômetros, 100 para aí, 100 caminhos, 200 quilômetros. E ele dizendo, compadre, não conheço ninguém na face da terra que conheça o Senhor conhece na palavra. Eu conheço, depois dessa leitura agora aqui, conheço mesmo. Não adianta, porque eu venho observando muitas coisas dentro da Bíblia que pouca gente observa. Porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Olha, que virá o quê? Quem é o dono da casa? Deus. Ele não disse que era Jesus? Já aqui disse que era quem? Deus. Se é à tarde, se é pela meia-noite, ou o cantar do galo. Se pela manhã, para que vindo ele, imperiamente, não encontrar vocês dormindo. Porque, porém, digo a vocês, digo a todo vigia. Quer dizer, nós temos que ficar ligados à vida da gente toda em quem? Em Deus. Acabar esse negócio de estar. Não, é Deus. Ó, gente. Eu já fui um dos maiores, eu acho que não tem na Bíblia quem jejuou mais do que ele. Eu jejuei demais. Eu jejuei, eu acho que é mais da conta. Mas se hoje eu tivesse de jejuar, eu não jejuaria mais. Porque eu não conheci o que eu conheço hoje. Não adianta voto nenhum com Deus se você não obedecer a lei. Vale o quê? Nada, a Bíblia não está dizendo? Capítulo 14, versículo 1. 2 dias depois seria celebrado a Páscoa. 2 dias depois seria celebrado o quê? A festa dos pães sem fermento. Os príncipes sacerdotes, os escribas, procuravam uma forma de prender Jesus. A traição para matá-lo, pois dizendo, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Gente, nós temos que obedecer a palavra. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simeão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro. Alabastro quer dizer, é um perfume muito caríssimo na época. Com um perfume muito valioso, de modo puro, quebrando o frasco, derramou-lhe o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos que estavam ali fizeram indignados, dizia entre si, para que este desperdício de perfume, este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 dinários, que era o dinheiro da época, para ser dado aos pobres. Mas veja o que Jesus responde. Murmuravam contra ele, mas Jesus disse, deixai a mulher em paz, porque vocês estão incomodados. Ela praticou uma boa ação
para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, pode fazer o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Quer dizer, foi o que Jesus disse aqui. Que nunca vai acabar os pobres. Nunca. Não é Lula que é o pai da pobreza, não. Não vai acabar os pobres nunca, idiotas. O PT pensa que vai dar coisa para acabar pobre. Não vai, gente. Porque isso vem do começo do mundo. A maioria da pobreza aí é preguiça. Ela fez o que podia, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho. Ó, repare, viu? Repare. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho também será contado, porque ela fez para mim, para a memória dela. Quer dizer, eu estou pregando aqui uma coisa que foi ela que fez, não foi eu. O pacto da traição. Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principados e sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram, prometeram dar-lhe dinheiro, e ele mesmo, no meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Por quê? Dinheiro. O que é que está acontecendo no Brasil? Dinheiro sendo vendido, sendo comprado. Os discípulos prepararam a Páscoa, que o povo fala hoje. Você sabe qual é a época da Páscoa? O primeiro mês do ano, qual é? Janeiro. Qual é a data? 14 de janeiro. É a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro Páscoa, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que faça os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vá até a cidade, ali um homem, trazendo um cantário de água, sairá ao encontro de vocês. Siga esse homem e diga ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde ficará o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Cadê Rivaldo, Senhor? E ele lhe mostraram um espaço cenáculo, mobiliado e pronto ali fazer os preparativos da Páscoa. Da Páscoa. Os discípulos saíram e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa.
o traidor é delicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa e comia, Jesus dizia: em verdade lhe digo que, em verdade lhe digo que um de vocês, o que comer comigo, vai me trair. Jesus já sabia quem era. E eles começaram a entristecer-se e perguntaram um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12 que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito. O meu respeito, mas se daquele, porque o Filho do Homem está sentado traído, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Quer dizer, isso aqui ele está avisando a gente. Se a gente trair a Deus, trair a Jesus, e fizer as coisas que não são da vontade de Deus, é melhor a gente não ter nascido. A ceia do Senhor. Enquanto comia, Jesus pegou um pão e abençoando-lhe, enquanto comia, Jesus pegou um pão e abençoando-lhe, o partiu e lhe deu, dizendo: tome isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, dando graça, deu aos seus discípulos, todos beberam dele. Então ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhe digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo ao reino de Deus. Nós aqui estamos pregando tudo. Nós não estamos aqui encobrindo isso, encobrindo aquilo, não. Nós aqui estamos pregando a Bíblia. E a Bíblia tem que ser pregada como ela é. E tenho contado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus disse ao discípulo: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. Gente, é complicado, porque quando você vê um ano de vida daquela que chegou de noite aí, dizendo que é missionária, que não sabe nem o que é a palavra, quanto o povo está sendo traído. Pergunta a ela se ela sabe alguma coisa. Pergunta. Eu dou minha cara a bater se ela souber de alguma coisa de dentro da Bíblia. Ele só sabe daquilo que desagrada. Que prega para você o que você fica agradável. Se não agradar você, para ele não importa. A gente aqui é o contrário. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha,
a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará. 3 vezes. Mas Pedro insistia com muita violência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os diziam a mesma coisa. Gente, hoje fazer uma coisa dessa para o povo ouvir é complicado. Não entra mais na cabeça do povo. Porque o povo está tudo doido. O povo está tudo desmoralizado. O ser humano acabou-se. Não existe mais. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia, e lhe disse: ó Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie. Eles vigiaram? Nunca. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abá, Pai, Abá, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Quer dizer, ele não saiu da vontade de Deus, ele continuou na vontade de quem? Aí tem muita história que diz que Jesus, aí prova que tudo poderoso é quem? Deus. E voltando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigie e ore para que não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é que estava pronto de Jesus? O Espírito. Isso é da gente, isso aqui é que a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar nesse livro de Marcos, capítulo 14, versículo 29, no Espírito. Porque se nós não se prepararmos, minha gente, no Espírito, vocês que estão do outro lado, nós estamos lascados. E a verdade é essa. Não adianta tapar o céu com a peneira, não, porque não tapa não, velho. Vocês estão todos sendo mentirosos e enganando o povo. Retirando-se do povo, orou, repetindo-se as mesmas palavras. Voltando, achou os outros vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Enquanto voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo? Descansando? Basta, chegou a hora,
o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Quem é o traidor? Judas. Está ouvindo, gente? Estão ouvindo? Aí fica difícil para vocês, crentes, católicos, espíritas, que não se preparam espiritualmente. Aqui ela prova, não prova? Ela que não está provando do Espírito, quando ele diz, ó, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus diz que há briga entre o Espírito e a carne. Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou a Judas, um dos 12, com ele uma multidão, com espadas, porretes, vindo da parte dos principados sacerdotes. Quem são os principados sacerdotes? Os padres. Escribas e anciões. Ora, o traidor tinha dado a ele o sinal: aquele que eu beijar, se prenda-lhe e leve-lhe com segurança. E logo que chegar aproximado-se de Jesus, Judas disse: Mestre, o beijo. Então ele agarrou Jesus e prenderam. Nisto, um dos que estava ali, sacado a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Quem foi que fez isso? Pedro. Jesus lhe disse: vocês vieram com espadas, porretes para prender um como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando a vocês, e não prenderam, mas isso é para que se cumpra as Escrituras. Cumpre o quê? Está vendo, minha amiga? O que é que está acontecendo com o povo? Eles não estão pregando o Evangelho. Esse povo tem culpa? Não, quem tem culpa é o pregador. Então todos os deixaram e fugiram. Esse era aqueles cabos de coragem de Jesus. Jesus seguiu por um jovem. E um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. E eles os agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu. Jesus diante de cidade. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principados sacerdotes e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu Jesus de longe ao terceiro até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principados sacerdotes e todo o centurião procuravam alguém testemunhar contra Jesus, para condená-lo à morte.
mas não achavam nada. Pois muitos testemunhos vão falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não era corrente, e levantando-se algum testemunho falsamente dizendo: não nos ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário, edificando por mão humana, em 30 dias construir outro, e não por mão humana. Quer dizer, o santuário que ele disse: eu derrubo esse santuário em 3 dias. Em 3 dias eu levantarei. O que era o santuário que ele estava fazendo? Estava falando do corpo dele, que ia ressuscitar. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em respeito ao que está depondo contra vocês? Jesus, porém, guardou silêncio. É por isso que hoje existe uma lei: se você fala se quiser, na presença do juiz, não é obrigado a você falar. Sai daqui. E nada respondeu o sumo sacerdote. Tomou interrogá-lo: você é Cristo, Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: porque ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram blasfema. Qual é o parecer de vocês? Quem era que estava condenando Jesus? Os padres. A igreja católica. Quem é os sumos sacerdotes? Os padres. É por isso que antigamente eles não queriam que ninguém lesse a Bíblia. Não querem. E tudo julgaram rio de monte. Alguns começaram a cuspir-lo nele, cobriram o rosto e batem nele, a dizer-lhe: profetiza. Os guardas davam-lhe bufetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio um dos empregados do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fechou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Por que Nazareno? Porque a família nascia era de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que vocês estão falando. Quantas pessoas aqui veem que uma mulher veio ontem ali dizer que não falava, não gostava, que isso, aquilo, uma bandida, que eu tirei Satanás dela, expulsei dela e da família dela. Olha aí, não está acontecendo nada mais do que aconteceu com Jesus, comigo. E assim, para
o pórtico e o galo cantou. E a empregada, vendo, tomou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que estavam ali desceram outra vez a Pedro. Com certeza você é um deles, porque também é Galileu. Galileu é uma raça, é uma origem. Ele, porém, começou a preguejar e jurar: não conheço este homem de quem vocês estão falando. No mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, você me negaria 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Gente, tudo isso aqui já aconteceu comigo. Milhões de bens, milhões de milagres, e eles dizerem: não, isso aí não existe não passou por mim não. É moleza? Jesus diante de Pilatos, capítulo 15, está terminando o livro de Marcos, está bem perto. Logo pela manhã, os principados sacerdotes entraram em conselho com os anciões e os escribas, e todos sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-lhe nu, encontraram o Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Os príncipes sacerdotes os acusavam de muita coisa. Então Pilatos tomou perguntar: você não vai responder nada? Veja quanto acusação vocês contra vocês. Jesus, porém, não disse nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião, a festa era costume soltar ao povo um dos presos, aquele de eles pedisse. Havia chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais um tumulto havia cometido homicídios. Vendo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os príncipes sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os príncipes sacerdotes incitaram-se à multidão, no sentido de que lhe soltasse, da preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: o que estão vocês querendo que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Gente, observe.
Observe mesmo a pregação. Qual era a acusação de Jesus? Mas era mal visto ao povo. Eles gritaram: crucifique. Pilatos, que mal fez ele. Porém ele gritava cada vez mais: crucifique. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Levou logo uma pizinha para poder ser crucificado. Por quê? Porque fazia bem os outros. Gente de Deus, ore direito, se compensa. É complicado. Os soldados zombavam de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que o prestório, reuniram toda a tropas, vestiram Jesus com uma manta de purpúrea, dizendo, descendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele e o saltava dizendo: salva, rei de judeus. Bendito na cabeça dele, com uma cana. Cuspiram nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de 3 zombados dele, tiraram-lhe o manto purpúrea e o vestiram com a sua prospéria romana. Então conduzia Jesus para fora, a fim de crucificar. Então, gente, vamos ver se nós terminamos essa parte aqui para ficar amanhã. Então, gente, a gente está mostrando a vocês que estão do outro lado. Eu estou cansado aqui, viajei hoje, não dormi bem, a gente fica todo quebrado. E a gente está vendo crucificação de Jesus. Obrigaram Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandria, de refúgio, carregar a cruz com Jesus. Levaram Jesus para o Golgota, que quer dizer lugar da caveira, que saíram-se dali para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, e tirando-lhe sorte para ver quem cada um levaria. Era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. 9 horas da manhã, está vendo, senhor? Era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição com que a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diziam: com malfeitores foi condenado.
Chega aqui na porta. Os que ia passando blasfemavam contra ele, balançando-lhe a cabeça e dizendo: ai, você que destruiu o santuário em 3 dias, reedificou, salve-se a si mesmo, descendo da cruz. De algum modo, os principados sacerdotes, os escribas, zombando, diziam entre si: salva os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que veja e criamos também o que quer ele foram crucificado e insultado. Quer dizer, que vamos parar aqui. A morte de Jesus, amém. Gente de Deus, eu já passei, só não fui crucificado em cruz, mas isso aqui tudo eu já passei. Gente que eu botei dentro da minha casa, que eu dei comida, dei carinho, dei dormida, dei cama, dei banho, me crucificaram. Amanhã está terminando o livro de Marcos. Amanhã termina o livro de Marcos. Então, eu não me arrependo de ter feito até agora o que eu fiz, não. O que eu venho fazendo. Eu tenho pena deles. Porque o fim deles é triste. A Bíblia diz uma palavra que é a palavra mais certa que existe. O pau que nasce torto, ele morre torto. Ele pode tentar 200 vezes se direitar, mas um dia ele vai entortar. Por causa da carne, não é do Espírito. Tem que ter muita fé, em nome de Jesus. Um bom fim de semana para vocês e um bom primeiro dia da semana amanhã. Amanhã não é dia de vocês tomarem cachaça, não, era hoje. Amanhã é dia de trabalhar, que é o meu primeiro dia da semana. Mas a cultura de vocês é diferente da gente. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair, mas livra do mal, que Deus é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe ao profeta, quem trouxe